Olá, povo de Deus, quarta-feira, 9 de novembro de 2022, dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma, a Catedral do Papa, 32ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 47, 1 a 2, 8 a 9 e 12, e João 2, 13 a 22. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Estamos diante de mais um texto profético, desta vez do profeta Ezequiel, que se serve do recurso da utopia para devolver a esperança a Israel. Ezequiel exerce seu ministério entre os anos 593 a 571 a.C. O exílio da Babilônia o atingiu, pois para lá foi levado, tornando-se um sacerdote no meio dos exilados. Um sacerdote sem templo, sem ofício. Na verdade, ele teve de rever seu ministério, assumindo a condição mais de profeta que de sacerdote. Reinterpretou sua missão no meio do povo e percebeu que o serviço da palavra era uma dimensão constitutiva do seu sacerdócio. Profundamente decepcionado com as prevaricações do povo de Israel, que abandonou os compromissos assumidos na aliança com Javé, Ezequiel tem uma visão onde o próprio Deus bateu asas do templo, indo habitar num monte. Decepcionado, sim, mas não desesperado, pois vê a possibilidade de uma retomada do país, porém em novos moldes. O que passou não volta mais. Neste contexto, ele indica passos para a construção de um mundo novo, que passa pelo assumir conscientemente a responsabilidade pelo fracasso, que não dá mais para retomar o projeto fracassado, mas sim criar um sistema novo, e pela conversão a Javé, pautando a vida no direito e na justiça. O texto de hoje, marcado pela utopia de uma vida nova, nos mostra a presença de Deus no templo como centro da vida que se espalha por toda a terra, até transformá-la em um paraíso. Quando o povo se compromete com o projeto da vida, não só os bens naturais se multiplicam para serem repartidos entre todos, mas também o povo se revitaliza, abrindo-se para repartir sua própria vida em clima de fraternidade. Mais tarde, João retoma essa passagem para mostrar que a história tende para a realização plena da vida de Deus, repartida entre todos, mas antes é preciso expulsar os sinais do velho sistema,
que transforma o templo em casa de comércio e não de bênçãos e graças. João 12, 13 e 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. O contexto desta perícope de João que temos hoje nos mostra o clima de preparação para a festa da Páscoa judaica. A celebração da Páscoa consumia grande quantidade de reses, bois, ovelhas e pombas. Com licença das autoridades do templo, um átrio se convertia quase em estábulo ou mercado. Além disso, para o tributo do templo ou para as oferendas voluntárias, o povo que vinha de outros países tinha de trocar dinheiro, fazer o câmbio da moeda. Os cambistas prestavam esse serviço e faziam aí seus negócios. Contra o abuso, Jesus executa uma ação simbólica que revoluciona a ordem vigente e vai provocar a ira de todos os que se servem do templo como mercado de negócios. Com tal gesto, Jesus demonstra seu interesse pela instituição do Templo de Jerusalém. Se num princípio o templo foi construção e responsabilidade do rei, no tempo de Jesus era o centro espiritual de todos os judeus da Palestina e da diáspora. Porém, ao mesmo tempo em que Jesus quer salvaguardar a finalidade espiritual do templo, ele o relativiza, revelando que mais importante é o templo do seu corpo, ou melhor, daquilo que ele é de fato, um templo novo que, morto, ressuscita em 3 dias, constituindo-se no referencial máximo da fé dos discípulos e missionários da nova aliança. Celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Latrão designa um local situado no centro da cidade de Roma e todo um magistral complexo arquitetônico, como o Palácio Laterano, o Obelisco Laterano, o Batistério e a Basílica de São João do Latrão. A Santa Sé tem soberania sobre o local, apesar de situado fora dos muros do Estado da Cidade do Vaticano, em decorrência do Tratado e da Concordata de Latrão, ou Lateranense, de 11 de fevereiro de 1929, assinado com a República Italiana e com o aditamento de 18 de fevereiro de 1984. Sabe-se que o Palácio Laterano pertencia ao imperador Constantino, que o doou ao bispo de Roma. A Basílica de São João do Latrão foi construída entre os anos 314 a 335 e, segundo a tradição da Igreja, o aniversário de sua dedicação, antes celebrado apenas em Roma, hoje é comemorado em todas as comunidades católicas do rito romano,
para enaltecer o ministério papal, que de sua basílica patriarcal preside a toda a igreja. Um beijo no seu coração.